Jesus nos ensinou a sermos servos atentos e a não servirmos a dois senhores. Lá em Lucas 16, 13, Jesus disse assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui ele está falando na história da parábola do mordomo infiel. Mas essa mensagem que o Senhor Jesus nos traz é importante para refletirmos sobre a nossa vida espiritual. Será que nós realmente temos caminhado na vida espiritual pensando em agradar a Deus ou realmente com foco naquilo que iremos receber em troca terrenamente? Então, todos nós queremos sim ser abençoados por Deus na terra, mas nós não podemos deixar isso tomar o palco da vontade de agradar o Pai, da vontade de caminhar para melhorar, para buscar uma vida que agrade mais ao Senhor, a vida que Ele quer que a gente tenha, a evolução espiritual que Ele quer que a gente tenha, para os nossos comportamentos serem melhorados dia após dia e transformados para mais perto dos comportamentos de Cristo Jesus, para que então a gente possa caminhar essa vida mais perto da vida que o Pai quer para nós, da sua boa, perfeita e agradável vontade. E o Senhor Jesus, ele nos ensina isso de diversos modos, ele nos ensina com seus comportamentos, com as suas palavras. Então nós devemos buscar no Espírito Santo de Deus essa transformação. E o Senhor Jesus também ele nos ensina lá em Lucas 14, assim, que nós somos o sal do mundo. E ele diz o seguinte: de outra maneira, estando outro ainda longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o lixo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra. Então, Jesus aqui está nos ensinando que nós devemos buscar renunciar tudo a quanto temos. Isso não significa que nós não vamos viver uma vida de abundância. Jesus pagou o preço por nós, mas significa onde nós depositamos o nosso coração. Se nós de fato estamos realmente dispostos a nos entregar para Deus. Uma vez que nós nos entregamos a Jesus, nós devemos mudar os nossos comportamentos, buscar dia após dia, com a ajuda da palavra de Deus, a viver realmente de fato o que está escrito na Bíblia, aquilo que o Espírito Santo nos inspira, para que de fato a gente busque viver uma vida santa, uma vida que a gente limpe as nossas palavras, a gente nos livre de comportamentos que desagradam a Deus, por exemplo, como fofoca. Não dá para servir a Deus e permanecer com comportamentos por opção própria, por comportamentos que desagradam ao Senhor. Todos nós somos imperfeitos, mas é a escolha nossa, dia após dia, buscarmos ser melhores para Ele. E quando a gente se empenha em buscar em ser melhor para Ele, o Senhor ele olha para o nosso coração e para a nossa vontade de melhorar, de o agradar. Então, não se culpe por ser falho. Nós não devemos buscar uma culpa assim por estar falhando. Nós devemos buscar, na verdade, a cada dia sermos melhores para o Senhor. Porque com certeza Jesus, ele olha para o coração da gente e valoriza o nosso empenho para que a gente possa o agradar, ainda que a gente não chegue no resultado que gostaríamos. Outra passagem muito importante sobre isso que nós podemos ver é lá em Lucas 14, 12. Por exemplo, Jesus disse assim: a passagem começa, e dizia também ao que o tinha convidado. Aqui nós estamos falando sobre o jantar, certo? Aí a passagem diz assim: e dizia também ao que tinha o convidado: quando deres, aí Jesus fala, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres,
aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ou seja, esse trecho pode nos trazer uma reflexão muito importante. Nós devemos buscar fazer além daquilo que nos pode ser recompensado. Então, se a gente vai fazer o bem ao próximo, o amor ao próximo, que não seja por acepção de pessoas, que não seja porque podemos receber algo do Senhor, por exemplo. Então, que a gente não se mova por recompensas terrenas, que a gente não se mova na vida espiritual buscando apenas prosperidade, pois isso muitas vezes pode fazer com que se caia em idolatria. Por exemplo, ao dinheiro. Se você se move só por pensando, por exemplo, se você vai ganhar alguma recompensa financeira dentro da vida espiritual, o que estaríamos fazendo com a palavra de Deus? Sendo que Jesus ele nos ensina, o reino de Deus está próximo e que nós devemos focar nas coisas do reino dos céus e que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não precisamos nos preocupar com as nossas coisas, nós devemos preocupar não precisamos nos preocupar com essas coisas, nós devemos nos preocupar de fato com o nosso coração, onde o nosso coração está, se de fato o nosso coração está buscando seguir aquilo que Cristo Jesus nos ensinou que é importante, o amor, a misericórdia, a justiça, a fé. Jesus nos ensinou a obediência ao Pai. Então nós não podemos permitir com que as nossas inclinações carnais entrem para dentro da vida espiritual nos distraindo daquilo que realmente importa, levando a caminhar uma jornada na vida espiritual pensando estar certo e deixando de lado aquilo que realmente é importante, que Jesus nos ensina, onde está o nosso coração, a fazer com o coração, buscando agradar ao Pai e de fato amar ao próximo e amar ao Pai sem pensar na recompensa que nos será dada, porque assim o Pai nos recompensará e o Pai ele nos recompensa tanto aqui na terra quanto no céu. Então, com isso, nós podemos buscar todos os dias, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a melhorarmos, pois todos somos falhos e sempre temos um pontinho que nós podemos melhorar em alguma área das nossas vidas. Nós ninguém somos superiores a ninguém, perfeito é só Jesus. Com a ajuda dele, nós podemos dia após dia sermos melhores. E o fato de nós colocarmos o nosso coração empenhado a todos os dias a buscar esse aprendizado, o coração aprendiz, para que de fato agrade a Deus, com essa vontade ardente de agradar ao Senhor, isso mostra para o Senhor onde o nosso coração é que o nosso coração é cheio da vontade de o agradar e ele com certeza irá nos recompensar, tanto aqui quanto lá no céu, eu creio. Então, Deus nos abençoe, Deus continue iluminando os nossos caminhos em nome de Jesus e nos guardando para não trazer inclinações carnais para dentro da vida espiritual, em nome de Jesus. Eu entro na tua presença nesse momento, te agradecendo por tudo. E eu te peço, Senhor, ilumina o nosso coração, nos guarda, Senhor, de trazer para nossa vida espiritual inclinações carnais. Senhor, não nos deixa nos mover, seja para abençoar o próximo, seja para fazer um ato de fé, um exercício de fé, seja para caminhar no dia a dia com o Senhor. Que antes de tudo que a gente for fazer, Senhor, com algum objetivo, que o principal centro seja te agradar, Deus, seja buscar ser melhor para o Senhor e viver mais do que Jesus nos ensinou, que é o único caminho que nos leva a Ti, Deus. Não nos deixa, Pai, cair nos caminhos de distração desse mundo, nos caminhos de distração pela riqueza, pelo dinheiro. Não nos deixe servir o dinheiro, Deus. Nos ensina, Pai, a sermos prósperos no céu, mas também nos ensina, Pai, que sim, o Senhor nos deu prosperidade aqui na terra, mas que isso não pode entrar no nosso coração de modo a corromper, Pai, os bons costumes que Jesus Cristo nos ensina. Não deixe perdermos o foco, o centro, Pai, em buscar agradar ao Senhor e buscar os comportamentos de Cristo Jesus. Nos ensina, Pai, mediante a tudo que formos fazer, até mesmo nos nossos estudos, em tudo, Senhor.
buscarmos que nada desvie do foco do centro em Cristo Jesus e em buscar te obedecer e te agradar. Nos livra de todas as distrações e não nos deixa cair nos caminhos que não levam à salvação, e sim somente no caminho que é Cristo Jesus, Deus. Ilumina os nossos passos, ilumina as nossas sombras e nos enche de ti. Guarda o nosso coração para que a gente possa de fato, Pai, nos encontrarmos dia após dia com Jesus Cristo, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho Jesus, do Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus.